Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos hoje aqui novamente para fazer um bate-papo, para trazer a você, telespectador, seguidor, nosso cliente, informações muito importantes hoje aqui na live. Hoje estou aqui, Dr. Felipe e Dr. Pablo, um dos nossos advogados que cuida da área criminal. Dr. Pablo, por gentileza, se apresente, fale para nós quem é você, qual é o seu objetivo aqui no escritório, quanto tempo que você está na advocacia criminal. Fale um pouco de você para nós, para o telespectador aí entender quem é você. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pablo, sou advogado criminal aqui do escritório Vila Ruca. Estou na advocacia criminal faz uns 4 anos. Estou aqui no escritório já faz uns 2 anos. Então, assim, boa parte da experiência jurídica nessa área foi obtida aqui no escritório, né? E a grande meta nossa é sempre aumentar nossas demandas, recursos e desenvolver intelectualmente aqui com o escritório Vila Ruca Advocacia. Legal. Quanto tempo, doutor, que você está aí como advogado criminal? 4 anos. 4 anos, galera. Ó, uma experiência já de muito tempo, de muito trabalho, e ele pode estar trazendo para a gente aqui, né, muitas situações que podem beneficiar tanto nós quanto vocês aí, tá? Doutor, por que você quis ser advogado criminal? Conta para mim um pouco sobre isso. Bom, algumas experiências, né, no dia a dia da gente, a gente vê algumas arbitrariedades de agentes do Estado, não é a regra, tá? Né, com todo respeito aos órgãos aí do poder público, principalmente segurança pública, mas a gente verifica bastante arbitrariedades, né? E desde o início da minha advocacia eu falei, eu vou trabalhar com meus clientes para evitar esse tipo de arbitrariedades e buscar decisões favoráveis, né, e justas, né, que é o principal objetivo, que é buscar justiça. Muito bom. Olha só, galera. Então, como é importante você ter um advogado criminal para defender os seus direitos. Por quê? Porque um dia pode acontecer uma situação com você e você não vai precisar do advogado civilista, trabalhista, previdenciário, mas sim criminal, tá? Então, assim, olha a importância do advogado criminal. Acho que todo mundo, pelo menos uma vez na sua vida, vai precisar contratar um advogado criminal. E hoje nós temos um dos melhores aqui do escritório, tá? Então, assim, o doutor já trabalha conosco quanto tempo, doutor? Pouco mais de 2 anos. Já há 2 anos aqui, defendendo diversos clientes. Qual é os clientes, doutor, que você tem mais costume de estar defendendo, assim? Hoje em dia o direito criminal ele é bastante negociável, né? Certo. Então, a legislação, o ordenamento jurídico vai evoluindo para um direito mais negociável. Então, grande parte dos nossos clientes entra nesses crimes de médio potencial ofensivo, né? Que é cabível acordos para estar resolvendo essas questões, que é o objetivo da nossa live aqui hoje. Certo. Então, além desses casos e de diversos outros, desde toda a natureza de tráfico de drogas, crimes sexuais, crimes financeiros, defesas e inquéritos policiais, enfim, praticamente a gente atende todas as áreas do direito, né? E o que mais aparece para nós hoje são crimes patrimoniais, crimes contra a liberdade, a ordem econômica e financeira. Então, enfim, a gente atua em todas as áreas do direito. Muito bom, tá vendo? Então, sim, são diversos crimes que a gente já tem costume de estar defendendo, tá trabalhando, tanto na fase de inquérito, tá? Que é o nosso primeiro tema aqui que iremos estar tratando, quanto na parte judicial, tá? Quando o Ministério Público ele impetra a ação penal configurando os crimes que foram interpostos no inquérito policial. Então, assim, antes de a gente começar, eu queria falar da importância de você sempre ter um advogado criminal, seja na parte de inquérito, tá? Que é na delegacia, seja na parte judicial, que é quando a sua ação é recebida já pelo juiz, tá? Que aí você tem que ter sempre advogado para te aconselhar, para fazer sua defesa, para te orientar, tá?
para que você não produza provas contra você mesmo. Inclusive, isso é um direito muito importante, né, doutor? Com É certeza. obrigado a produzir prova contra mim mesmo, doutor? De forma alguma. De forma É. alguma. Então, observe, e os policiais, eles sempre fazem isso, tá? Assim, grande maioria tentam forçar que você fale alguma coisa que te prejudique, assuma, né, um crime que você não cometeu, né? Às vezes até delate pessoas para conseguir um benefício próprio. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre o inquérito policial. Doutor, você poderia falar para nós o que é o inquérito policial, né? E, assim, existe algum meio de defesa para isso? Veja só, né? O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, tá? Ele é conduzido pela autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia. Ele tem o objetivo de levantar elementos informativos, né, de provas, de indícios de prova e de materialidade. Depois de levantados esses elementos, é enviado para o Ministério Público para formalizar a denúncia, né, ou o arquivamento do inquérito, caso não haja elementos de autoria ou materialidade. Veja só, o advogado, né, lá na Constituição Federal, lá no artigo 133, ele fala que ele é indispensável à administração da justiça. Então, desde o primeiro momento, que é o processo investigativo, né, o procedimento investigativo, o inquérito policial, é de suma importância a presença de um advogado, tá? Existem algumas discussões se existe contraditório e ampla defesa nesse procedimento, tá? Mas, assim, o entendimento, a corrente que é mais adotada é de que não existe contraditório, mas sim existe ampla defesa. Existem diversos dispositivos, tanto na Constituição Federal, como súmulas vinculantes do STF, que é muito importante citar a súmula 14, que fala que o advogado ele tem acesso a todos os elementos de provas já produzidos no inquérito policial. Ou seja, a gente precisa ter esse acesso para estar fazendo quesitos. O delegado ele não tem obrigação de cumprir aquilo que a gente está solicitando para ele, por exemplo, dentro do inquérito policial. Certo. Mas isso é interessante a gente formular, até para eventualmente no futuro, numa ação penal, utilizar aquilo como nulidade processual. Por exemplo, durante o inquérito policial, o ponto principal é o interrogatório do suspeito ali, do investigado, porque naquele momento existe uma autodefesa, onde ele pode permanecer em silêncio, que é um direito dele, mas também ele pode estar fazendo provas, né, de que ele não cometeu aquele crime, indicando pessoas, indicando algumas provas que podem ser produzidas para demonstrar a sua inocência. E o advogado ele tem direito também de, no final desse interrogatório, fazer quesitos, né, ao próprio cliente para estar esclarecendo os fatos aí durante o inquérito policial. Muito bom. Então, assim, o inquérito policial, como o próprio Dr. Pablo disse, né, é uma fase inquisitória, né? É gerado toda uma instauração de um processo na delegacia, onde é conduzido pelo delegado de polícia, onde ele vai inquirir, ele vai, né, chamar você, fazer perguntas, às vezes apreender bem seus, e você, né, tem que o quê? Tem que procurar um advogado para te orientar, para tentar fazer a melhor defesa, para, e muitas vezes, permanecer em silêncio, né? Porque às vezes você pode falar alguma coisa que pode te prejudicar depois lá na ação penal. Então é muito importante o quê? Você ter um advogado criminal de confiança do seu lado, que inclusive já tem experiência em atuação nessa área, né, doutor? Com certeza, a gente acompanha diversos clientes na fase de inquérito policial, que ele pode surgir de duas formas, tá? A gente chama da notícia do crime, né? Do latim lá, notícia criminis, né? Que pode ser por meio de um boletim de ocorrência, onde o delegado, a autoridade policial recebe aquela informação de um possível crime, instaura um procedimento investigativo e o cliente ele é surpreendido ali com a intimação para ser ouvido em delegacia. Nesse momento é fundamental ele contratar uma assessoria jurídica para estar acompanhando ele, porque se ele pode sim ir sozinho, mas ele nem sabe do que se trata. Então, assim, o serviço do advogado não é só acompanhar e assistir ele. Então, antes disso, existem vários procedimentos, como tomar vista desse inquérito policial, ver o que tem de elementos de prova, ver qual que é a acusação, a suspeita, né, que tem contra o seu cliente, orientá-lo e acompanhá-lo ele durante esse interrogatório, orientando se é necessário ele permanecer em silêncio, se é mais viável, ou se é necessário ele esclarecer fatos ali naquele momento.
Outra forma de ter o inquérito policial também é por meio do auto de prisão em flagrante, quando a pessoa ela é autuada cometendo um delito, ou logo após ali, com elementos, com materiais, né, que indicam que ele estava praticando algum delito, né, e esse momento também é fundamental, os familiares procuram advogado para acompanhar ele no interrogatório naquele momento, até porque pode ser produzido ali, pode ter no interrogatório dele colocado informações e ele confirmado aquilo ali, sem que de fato foi aquilo que ele falou, sem de fato tem aquilo que tenha sido acontecido, tá? O advogado pode também, é muito importante, acompanhar a oitiva dos condutores, que no caso é os policiais, que muitas das vezes existe um Ctrl-C, Ctrl-V ali no depoimento deles, sim. E o advogado atuando ali de forma assídua naquela situação, ele pode trazer elementos, né, fazer perguntas quesitos a esses policiais também, e até encontrar ali uma nulidade, um flagrante forjado, né, algo arbitrário ali da autoridade policial, gerando nulidade eventualmente no futuro na ação penal. Sim. Tá vendo? Então, olha a importância. O advogado, ele vai ter acesso ao inquérito policial. Até porque muitas das vezes, né, a pessoa ela é intimada, ela nem sabe do que se trata, tem que prestar um depoimento, às vezes acaba falando algo prejudicial. Então, assim, o advogado ele tá ali para dar esses caminhos. Olha, se aconteceu isso, YZ, é melhor você ficar em silêncio, é melhor você tomar cuidado do que você vai falar. Então, assim, o advogado está ali para orientar melhor a sua situação. Não é não, doutor? Com certeza. E o objetivo dessa atuação do advogado na fase de inquérito policial é demonstrar, às vezes, uma excludente de ilicitude, demonstrar que não houve crime, às vezes a atipicidade, e evitar que ele chegue a sofrer a ação penal, né, encerrando o caso, muitas das vezes ali em sede policial ainda, no inquérito policial de fato. É verdade, hein? Que é a produção. Que bom, então. Então, assim, doutor, e na fase de inquérito policial, assim, é possível apresentar alguma defesa? É possível fazer algum pedido? Vamos supor que a pessoa está com uma limitação de sair da comarca, vamos supor, ou o delegado apreende algum celular, um carro. É possível fazer algum pedido para que possa retirar esses itens? Sim, é comum ter apreensão de objetos, de coisas, celulares, bens, durante essa fase de investigação. Sempre eles fundamentam para garantir a ordem pública, para garantir a investigação criminal, mas quando superada fases que sejam necessárias, por exemplo, um celular apreendido, né, o delegado ele pede a quebra de informações de sigilo daquele dispositivo, colheu as informações já ali, já está incluso no inquérito policial, aquele objeto já não tem mais validade, já não há necessidade de estar apreendido. Então, é possível estar fazendo o levantamento desses bens, tá? Em relação a essas medidas de limitação, né, de medidas cautelares, né, já são pedidos que devem ser feitos diretamente ao juiz competente, juiz das garantias, que está acompanhando ali o inquérito policial, pedindo substituição, né, prestando às vezes uma fiança para afastar algumas medidas cautelares. Se for medidas cautelares desproporcionais, é possível mover habeas corpus, né? Se tiver alguma limitação das suas atividades, você pode também mover mandado de segurança, né, para garantir o direito que você tem das suas atividades. Enfim, são vários caminhos que podem ser seguidos, depende do caso concreto. Certo. Olha, eu vou trazer uma informação que eu recordei agora. Assim, inicialmente na minha profissão também, eu cheguei a trabalhar também, doutor, 1 ano e meio, 2 anos com criminal, e eu via muitas situações de fiança na delegacia, na fase de instauração do inquérito. Você consegue trazer para nós, assim, quais crimes que é possível uma fiança, se crimes com violência, sem violência, e por que é habitada essa fiança, né? E se tem algum crime comum hoje em dia, que acontece direto, que o delegado arbitra a fiança? Sim, com certeza. A fiança, ela tem um objetivo de garantia de que a pessoa ela volta para responder essa ação penal, né? Ela vai voltar a responder o processo e não vai se furtar dessa ação penal. Existem algumas limitações em sede policial do arbitramento dessa fiança, uma vez que ela é possível quando o crime, a pena máxima não ultrapassa 4 anos. Então, diversos crimes se enquadram aqui. O que a gente vê cotidianamente aqui é crimes de, por exemplo, de embriaguez ao volante, a pessoa é autuada, ela é conduzida, chega lá, a autoridade policial já arbitra uma fiança, ela recolhe aquele valor e é liberado ainda em sede policial sem ser direcionada para uma audiência de custódia.
E se a pessoa não puder pagar a fiança, doutor, o que acontece com esse suspeito, né? Normalmente, essa fiança ela é arbitrada em caso de prisão em flagrante. Se a Certo. pessoa não recolher essa fiança, ela vai ser direcionada para a audiência de custódia. Muitas das vezes, a pessoa ela não recolhe essa fiança na fase em sede de delegacia, porque ela não tem as condições. Às vezes, Sim. a fiança é um pouco alta. Uhum. A atuação do advogado é importante, que ele pode estar negociando com o delegado nesse momento, Olha aí, tentando outra diminuir o valor dessa fiança. Mas pode ser também, já na fase de audiência de custódia, solicitar a redução dessa fiança ou até a liberdade provisória sem a fiança. Muito bom. Então, vamos ver um exemplo aqui, né, do cotidiano. Às vezes você saiu para jantar com sua mulher, né? Ou você foi comemorar alguma coisa, tomou 2 cervejinhas ali, né? Tomou um vinho, né? Jantou, caiu na blitz. E aí foi autuado por embriaguez. Você foi conduzido para a delegacia. Nesse caso, é arbitrado fiança, então, doutor? É arbitrada a fiança, uma vez que o crime de embriaguez ao volante ele traz uma pena de 6 meses a 3 anos, então preenche o requisito legal ali para ser beneficiado de uma fiança. Certo. E a autoridade, ela arbitra essa fiança, a pessoa pagando, recolhendo, ela é liberada ainda em sede de delegacia. Nossa, se tiver um advogado lá, vamos supor, é possível negociar essa fiança? Com certeza, até porque muitas das vezes as pessoas ela é autuada ali, às vezes com um veículo de luxo, às vezes está com o celular do ano, às vezes a pessoa nem tem tanto poder aquisitivo, mas tem um celular bacana ali, tá bem vestido. Já a autoridade policial ali, como é um arbitramento, né, ele vai analisar de acordo com o entendimento pessoal dele, subjetivo, e pode colocar uma fiança um pouco alta que a pessoa não tem condições. E a presença do advogado ali atuando para diminuir isso aí, negociando com o delegado é fundamental. Às vezes a pessoa sai ali com um valor bem abaixo do que inicialmente foi arbitrado. Entendi, tá vendo? Você que tem carro de luxo, celular do ano. Declara uma renda também, às vezes a pessoa acha que é vantagem declarar ali no seu interrogatório que possui uma renda elevada. Alta, né? Alta, e às vezes nem é, às vezes até tem um valor bruto em folha de pagamento, mas tem vários gastos fixos do dia a dia. E é fundamental demonstrar isso para a autoridade para conseguir diminuir o valor. Até a própria orientação do advogado antes desse interrogatório já é fundamental para uma fiança mais baixa. Tá vendo, galera? Então, assim, olha a importância de você ter um advogado para te orientar, para negociar essa fiança. E também, em caso de não pagamento da fiança, ir para audiência de custódia, né, doutor? Audiência de custódia. Fala só um pouquinho dessa audiência de custódia, o que é, quem pode passar por ela, quem não passa, ou todo mundo tem que passar por ela, né? Sim. E o que é feito nessa audiência de custódia? Veja só, essa audiência de custódia, não se discute o mérito da acusação, se a pessoa é culpada ou não sobre o crime. Basicamente, ela tem o objetivo de verificar a regularidade daquela prisão, se está preenchido os requisitos da prisão em flagrante, tá? A pessoa saiu da delegacia sem o recolhimento da fiança, às vezes tem algum crime, por exemplo, violência doméstica, que não cabe fiança, a pessoa vai passar por essa audiência de custódia, tá? E nessa audiência de custódia pode acontecer 2 coisas, né? Converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, certo, ou converter em liberdade provisória, com ou sem fiança, ou com medidas cautelares, tá? Alternativas à prisão. Tá bom? Ótimo, ótimo. E se a pessoa não tiver condições de pagar um advogado, que muitas vezes, né, a pessoa não tem condições de estar arcando um advogado, pagar um advogado, quem vai representar esse cliente lá na audiência de custódia? Nessa audiência de custódia é indispensável a presença do advogado, como eu falei anteriormente, sem advogado não existe justiça. Sim. Então, se não tem um advogado particular, a Defensoria Pública sempre vai estar presente para estar acompanhando o pessoal nessa audiência de custódia. Então, um defensor público, no caso? Um defensor público. Entendi. Então, galera, olha a importância de você ter um bom advogado na audiência de custódia, porque lá vai ser pedido sua liberdade provisória, né? Para você estar respondendo o seu processo em liberdade. Mas tem um detalhe, né, doutor? Deixa eu explicar aqui, a pessoa falar. Então eu vou pela Defensoria Pública, né? Porque eu vou evitar gastar com advogado. Porém, isso é importante. Porém, o defensor público, muitas das vezes, ele está de forma remota, que as audiências hoje é tudo por videoconferência, ele não vai ter elementos para, às vezes, justificar a liberdade provisória. O advogado particular vai estar em contato com a família, vai trazer comprovante de endereço fixo, ocupação lícita, que é fundamental, muitas das vezes, para conseguir essa liberdade provisória.
Muito bom, tá vendo, galera? Então, sempre tem um advogado criminal de confiança no seu celular ou de cor, para quando acontecer uma situação, ele lá resguardar seus direitos, tá? Doutor, só para a gente encerrar esse assunto do inquérito policial, existe algum crime que caiba fiança que não está dentro desses requisitos? Exemplo, tráfico de drogas, privilegiado, ou uma Maria da Penha, que tem violência. Entendi. A fiança ela não tá estritamente vinculada ao requisito violência, tá? Certo. Mas é questão objetiva em relação à pena. Por exemplo, certo. O tráfico de drogas, ele é um crime equiparado aí de onda, ele traz uma pena de 5 a 15 anos, então o delegado de polícia ele já não pode estar ofertando fiança ali na fase de delegacia, certo. Então quem for autuado por tráfico de drogas vai ser direcionado à audiência de custódia. Da mesma forma que, embora os crimes que em âmbito de violência doméstica traz muitas penas baixas, como ameaça, lesão corporal, mas por expressa previsão legal, não cabe fiança e a pessoa é direcionada à audiência de custódia. Tá vendo? Então, assim, são crimes específicos, né, que tem penas de até 4 anos, né, doutor? Isso. Que vão o delegado verificar a situação para arbitrar uma fiança. Crime de receptação, doutor, vamos supor. Cabe, receptação simples cabe. Cabe, furto, né? Embriaguez ao volante. São diversos crimes, né? Uso de moeda falsa, crimes de trânsito, a maioria deles cabe também. Então, assim, são diversos crimes, né? A grande maioria, muitos crimes têm pena inferior a 4 anos e é possível a fiança. Muito bom, tá vendo, galera? Então aí, com a fiança, você, tá, vai ser acusado pelo crime, vai responder em liberdade. E por isso é importante você ter um advogado para fazer sua defesa e tentar buscar, né, a melhor situação, a melhor defesa para aquela situação. É possível, doutor, só para a gente encerrar, é possível absolver um cliente que às vezes cometeu o crime, ou a gente consegue só diminuir a pena que ele pode receber daquele crime que ele possivelmente cometeu? Qual a sua opinião profissional sobre isso? Veja só, existem vários caminhos de estratégia jurídica, né, em delitos. Há situações que a gente trabalha a desclassificação do crime, de um crime mais bárbaro para um crime mais brando. A gente consegue também trabalhar teses absolutórias quando há ausente alguns indícios de autoria e materialidade do crime. Tá? Existem situações que você pode substituir uma pena corpórea, uma pena de prisão, privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Existe ainda, até que eu acho que pode ser o próximo tema nosso, antes de uma denúncia, firmar acordo com a justiça para estar evitando sofrer uma ação penal, tá? E não ficando com a ficha criminal, inclusive com registro na ficha criminal. O produção tirou aqui, entendi. O produção tá perdido hoje aqui, galera. Peço até desculpas aí para vocês. Então assim, é possível que sempre a gente tentar trabalhar da melhor forma, né, doutor? Com certeza. Para que hoje a gente consiga desclassificar um crime. Quais são os elementos? Materialidade, autoria, nexo de causalidade, né? Se a gente desconfigurar algum desses, é possível ele ser absolvido? Ou buscar uma nulidade no processo? Com certeza, né? Teoricamente, essas situações são possíveis, afastar provas nulas, demonstrar que não existe autoria ou demonstrar que aquela conduta não se amolda ao tipo penal, que seria o dispositivo da lei, e conseguindo a tipicidade da conduta e, consequentemente, a absolvição. Ah, legal, então. Então, vamos supor que alguém é pego no ato do crime, mas não existe ali um dos elementos, né, para que realmente ele seja condenado. Vamos supor que uma testemunha viu João atirando numa mulher, porém não há certeza, a mulher faleceu. Porém não há certeza de que realmente foi ele. É possível buscar uma desconfiguração, uma absolvição nesse caso? Veja só, ele não sendo autuado em flagrante e essa testemunha evidenciar uma situação como essa, provavelmente, como houve um homicídio ali, um suposto homicídio, vai ser instaurada uma investigação para saber o que de fato aconteceu. Essa testemunha ela vai relatar que viu
supostamente João atirando nessa pessoa. Ah, Existe várias, por exemplo, o delegado de polícia fala, você acha que é fulano? Fulano. Traz, por exemplo, um reconhecimento fotográfico em sede policial. É esse o indivíduo? Ah, não é esse indivíduo mesmo. A autoridade policial vai investigar e vai indiciar ele a respeito desse delito. E essa prova fotográfica, ela é uma prova nula. E durante o processo, durante a fase, se for instaurado um processo pelo rito do júri, até a pronúncia pode ser a única prova que tem é o depoimento dessa pessoa, e ela não tem como ter certeza, muitas das vezes, às vezes estava escuro, alguma coisa, esse reconhecimento não é válido, são provas nulas que pode ser arguído em sede de ação penal e conseguir fazer uma absolvição de forma preliminar ainda na fase de pronúncia. muito bom. Então quer dizer que se não houver certeza da autoria do crime, é possível desconfigurar então, doutor? Com certeza, conseguir absolvição. Olha só, então, galera. Olha a importância, né? Então aquele disse, me disse, E talvez eu vi que foi ele. E veja só, às vezes a gente verifica inquéritos policiais onde há confissões, há depoimento de testemunhas e vítimas a respeito de um crime em face de alguma pessoa, mas tudo que está dentro do inquérito policial são elementos informativos que precisam ser ratificados em juízo. Se durante a instrução processual, já na fase judicial, esses elementos de prova não conseguirem ser confirmados, a gente vai conseguir, pelo princípio do indúbio pro réu, a absolvição. Por exemplo, caso muito comum de violência doméstica, na hora da raiva, ali o casal briga, a esposa fala, ele me bateu, me chutou, me ameaçou, lá no inquérito policial. Chega na audiência, ela muda a versão dos fatos. A gente consegue mesmo, com todos os elementos de que houve esse delito na fase de inquérito, não foram ratificados na ação penal, o indivíduo ele vai ser absolvido. Tá? E é muito importante o advogado nessa fase, para estar orientando, às vezes o próprio casal ele tem interesse de que isso se resolva dessa forma, e importante a presença de um advogado para estar orientando, para conseguir eventual absolvição nesse caso. Muito bom. E para a gente encerrar então essa parte do inquérito policial, doutor, eu queria um conselho seu. Vamos supor que, né, supostamente o cliente venha cometer um crime. Quais são as diretrizes que a gente poderia aconselhar ele, né? Ele permanecer no local, ligar para o advogado, né? O que a gente poderia aconselhar ali para aquela pessoa ali, para que ela tome a melhor decisão ali na hora, né? Dessa situação, né? Porque é uma situação muito difícil, né? Não sei vocês, mas é um momento de muita aflição, né? Então, assim, o que o doutor poderia orientar, né? Vamos supor que eu estava dirigindo e atropelei uma pessoa, né? Logicamente, sem intenção, né? O que eu poderia estar fazendo nessa situação? Esse caso em específico é muito interessante, tá? Sim. Porque a própria legislação de trânsito, ela traz um dispositivo que busca a pessoa se evadir do local até para fim de ajudar a vítima, tá? Então, assim, independentemente se a pessoa estava embriagada, em alta velocidade, nesse caso em específico de lesão corporal ali, ou de homicídio em caso de veículo automotor, na condução de veículo automotor, a pessoa ela pode permanecer no local, pedir assistência médica para socorrer aquela vítima, né? E ainda que ele seja conduzido, o delegado de polícia ele não pode ratificar aquela prisão em flagrante, porque existe previsão legal que se a pessoa permaneceu no local, ajudou, pediu socorro à vítima, não se omitiu, o flagrante dele não pode ser ratificado, ele tem que ser solto. Se ficar preso por arbitrariedade, a presença de um advogado é fundamental para mover ali um habeas corpus, tá, e conseguir a liberação do cliente. Muito bom, olha só. Então, assim, porque muitas vezes você tem receio, tem medo, quer evadir do local, né? Então, assim, sempre, primeiro momento, né, ligue para o seu advogado, né? Já ligue para o seu advogado, comunique já para saber quais são os próximos passos, né? E auxiliar a vítima, né, doutor? Nesse caso de atropelamento aí, auxiliar a vítima, porque evadindo já comete outro crime, né, doutor? Outro crime. Qual seria esse crime? Omissão de socorro? Omissão de socorro, fugir da responsabilidade civil e criminal. Então, geralmente tem um artigo, salvo engano, 304, 305, você evadiu do local, configura esses dois delitos. Isso. Aí, além da lesão corporal e do homicídio culposo ali em veículo automotor, pode ainda ter outros 2, 3 crimes. Muito bom, olha só, galera. Então, assim,
Eu acho que com o inquérito policial a gente conseguiu trazer um pouco superficialmente, lógico, né, Sim, doutor? não tem como Assim, esgotar toda a matéria, mas não tem como qualquer falar dúvida a gente está à tudo. disposição para esclarecer os fatos desse dano por ele. Isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta sobre inquérito policial, tá? É só nos mandar aí que a gente vai responder sim. Tem alguma pergunta aí, produção? Alguma coisa? Alguma pergunta? Antes da gente entrar nesse tema. Ah lá. Posso negar o teste do bafômetro? E aí, doutor, o que você acha? Pode sim ser negado o teste do bafômetro, tá? Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Existe previsão expressa aí na Constituição Federal. Porém, as pessoas se furtavam assim, da responsabilidade criminal e a legislação foi modificando, foi se alterando. E hoje a prova da embriaguez do volante, por exemplo, ela não se limita ao teste do bafômetro, tá? Testemunhas, vídeos. Existe o auto de constatação também, que, salvo engano, vem da resolução do CONTRAN, que é um órgão federal de trânsito, resolução 6, que geralmente o policial, né, nessas abordagens, ele já tem esse documento, que seria um documento para preencher vários quesitos, como olhos vermelhos, odor etílico, disperso, agressivo, várias situações que é suficiente para ser ratificado a prisão em flagrante, e inclusive sofrer eventual processo e até ser condenado, né, com base nesses elementos, porque os policiais são testemunhas, pode ser ter outras testemunhas que gravaram a situação, então o teste por si só, ele ele não se limita, tá, à existência ou não do delito de embriaguez ao volante, mas sim, você pode negar esse teste do bafômetro, mas o que a gente verifica na prática é que a pessoa, quando ela nega o bafômetro, as autoridades policiais verificam que aquela pessoa não está colaborando com a atividade da polícia e tende, no momento até que a gente abordou, sobre a fiança, arbitrar às vezes é uma fiança maior para esse tipo de indivíduo. Tá? Sim. Então, assim, mas cada caso é um caso, né? A pessoa, às vezes, quando sopra bafômetro, ela já vai ser mais rápido liberada da sede policial, mas em cada caso é um caso. Sendo primário, sem maus antecedentes, soprando o bafômetro, não pode ser ofertado, vai ser beneficiado provavelmente no futuro de um acordo de não persecução penal, que é um assunto do tema de hoje aqui também. Isso. E a gente pode explanar um pouco mais à frente aí essas informações aí, que fica na live aí que você vai saber um pouco mais. Ótimo. Então, assim, é uma faculdade sua, tá? Você não tem obrigação de assoprar o bafômetro. Inclusive, assoprar o bafômetro é uma produção de prova contra você mesmo, tá? Então, assim, você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo em hipótese nenhuma que vá te prejudicar, tá bom? Mas caso não sopre o bafômetro, né, doutor? Vai ser conduzido para a delegacia de qualquer forma, tá? Para ser autuado. Então, assoprando ou não, você vai. Então, se você bebeu, né, já sabe, né? Então, vamos mudar um outro tema, é um tema muito importante, esse tema vai atingir todos vocês, tá? Com situações do cotidiano, inclusive, que foi a situação que eu falei na questão de dirigir embriagado. Então, assim, existe hoje, né, doutor, um acordo, né, de não persecução penal, né? Fala para nós o que seria esse acordo, quem pode se beneficiar desse acordo, que crime é esse, né? Quem pode ter direito a receber isso aí? É o primeiro crime, o segundo crime. Tá, galera? Ele vai falar sobre essa possibilidade de quando você é primário e comete um crime. Quais são, né, as vantagens que você tem no acordo de não persecução penal que o Ministério Público oferta, né, doutor? Sim. Isso já depois da fase de inquérito, na ação penal já, tá, galera? Fale para nós aí, doutor, por favor. Bom, o acordo de não persecução penal é um instituto que foi introduzido no ordenamento jurídico com o pacote anticrime lá do Moro, todo mundo conheceu na época de 2019, entrou em vigor em 2020, e ele veio como uma política criminal para reduzir população carcerária, diminuir o gasto da máquina pública a respeito de crimes cujo o bem jurídico tutelado não é tão importante quanto outros, que eles poderiam dar mais atenção, né?
E esse acordo, a gente chama ele de negócio jurídico, é como se fosse um contrato, tá? É um acordo, é um negócio jurídico pré-processual de caráter extrajudicial. Ou seja, ele é ofertado antes de nascer a ação penal. Dentro do próprio inquérito policial, é ofertado esse instituto aí para o indivíduo que preenche os requisitos. E quais são esses requisitos? Certo. Tá? O requisito, eu divido assim para explicar para o cliente no dia a dia, entre requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Tá? Certo. Os requisitos objetivos diz respeito ao delito em si. Tá? Tem que ser um delito praticado sem violência ou grave ameaça. Ótimo. E tem que ter pena mínima inferior a 4 anos. Tá? E o requisito subjetivo, o sujeito ele não pode ser reincidente, não pode ter conduta criminal habitual e não pode ter firmado o acordo com a justiça nos últimos 5 anos. Tá vendo, galera? Então, assim, é uma coisa muito importante isso, porque é o seu primeiro crime, né? Então, assim, existe essa possibilidade de você suspender, né, doutor? Esse acordo suspende essa penalidade? Como é um acordo pré-processual, afirmado ali as condições, a prescrição, inclusive, fica suspensa, o processo ele não vai seguir, tá? Se a pessoa não cumprir essas condições, o processo volta a ser seguido de forma normal, tá? Mas nesse momento ele fica suspenso ali o processo e cumprido integralmente essas condições, a gente alcança a extinção da punibilidade, que é o ponto-chave aqui, que é o mais vantajoso nesse acordo, porque, enfim, você não pode ser novamente processado por esse mesmo fato e mantém a ficha criminal limpa. Ou seja, você vai ficar sem registros criminais. Sem nada. Então, galera, então é o primeiro acordo, né? É aquele primeiro crime que você comete que é possível fazer esse acordo. Então, vamos dar um exemplo, doutor, de situações, de clientes, né, que conseguimos fazer esse acordo aqui no escritório e que talvez você que acabe ocorrendo essa situação saiba desse direito que você tem, né? Eu acho que é importante todo mundo saber o direito que tem, né, de muitas vezes se beneficiar de certas situações, né, em vez de cumprir a pena, né, doutor? Exato. Veja só, existe uma discussão ainda no ordenamento jurídico sobre se o acordo de não persecução penal ele é um direito subjetivo do investigado ou se ele é faculdade do Ministério Público, tá? A corrente majoritária dispõe ainda que é o Ministério Público que tem a faculdade de ofertar ou não esse acordo. Embora na prática a gente verifica se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, o Ministério Público tem ofertado esse acordo de não persecução penal. Ótimo. Tá? Fala um exemplo para nós, que eu gosto de trabalhar com exemplos aqui, para ver se a gente consegue encaixar em algumas situações. Fala um exemplo de um crime, doutor, que é possível fazer esse acordo, de 3 crimes aí que é viável, né? Lembrando, galera, que é o primeiro crime, você tem que ser primário, tá? Se você já cometeu um crime e está passando pela segunda situação, já não é possível, né, doutor? Já não é mais possível esse instituto, podendo sim preencher os requisitos de outros institutos, né, despenalizadores, como suspensão condicional do processo, né? E tem um detalhe também, né, muito importante, é muito comum as pessoas praticarem crimes de menor potencial ofensivo, que traz penas de até 2 anos. Nesse caso não cabe acordo de não persecução penal, mas cabe transação penal que é entendido como sendo mais benéfico ao réu e quando esses casos é vedado a aplicação do acordo de não persecução penal. Certo. E assim, esse crime de menor potencial ofensivo tira sua primariedade? Se você for condenado, sim, mas se você firmar o acordo, a transação penal e cumprir as condições certinho, é extinta a punibilidade também, como a NPP, e fica sem registro criminal. Por exemplo, uma injúria. Se a pessoa for condenada por injúria, na verdade... Já tira na primariedade uma injúria? Tira a sua primariedade. Se você for condenado, sim. Maria. Tá? Injúria, calúnia e difamação são ações penais privadas, então é movida pela própria vítima esses crimes, tá? E em algumas situações é vedado, inclusive o próprio o Ministério Público ofertar acordos, ainda que preenchidos os requisitos. Bom, mas isso é muito discutível e discutido. E cada tribunal adota de uma forma diferente. Por exemplo, aqui no Mato Grosso é comum o Ministério Público intervir quando não é feito, por exemplo, uma composição civil entre a vítima e a acusação, ofertar uma transação penal ou um acordo de não persecução penal para pôr fim àquela demanda. Ótimo, muito bom. Então, assim, tem que observar essa primariedade. Dê para nós, doutor,
3 exemplos aí de crimes que a pessoa cometeu e possa entrar nesse acordo com o Ministério Público. Quais crimes, por exemplo, doutor? Situações que é possível. Crime de receptação, certo? Tá? Preenche os requisitos objetivos, é um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Tá? Tipo de um caminhão? Fala um exemplo para nós. É alguém que... Fui lá no camelô, comprei um celular, quando eu coloquei e registrei meu chip, a Polícia Civil bateu na minha porta e falou que aquele celular lá era objeto de furto. Vixe Maria. Tá? Essa situação, você vai ser autuado, né, vai ser investigado, pode sofrer ali um eventual processo, mas preenchidos os requisitos ali, antes de ofertar a denúncia, o Ministério Público pode vir ofertar o acordo de não persecução penal. Ótimo. Então, a receptação, galera, um exemplo. Receptação. Furto simples, crime patrimonial também. Houve a subtração ali de um bem imóvel de alguma pessoa, ou, enfim, valores. Bens, no geral, sendo autuada, a pessoa sofreu inquérito policial, preenchidos os requisitos ali antes do oferecimento da denúncia. Sim. O Ministério Público pode ofertar o acordo de não persecução penal, e nesses crimes patrimonial é comum, um dos requisitos é restituir a coisa à vítima ou indenizá-la do valor do dano sofrido. Muito bom. Um furto, doutor. Vamos supor que uma pessoa furtou aí uma quantia de 50 mil reais. Estava trabalhando no mercado, era caixa, e viu a oportunidade de furtar esse dinheiro e acabou furtando 50 mil reais. E era o primeiro crime dela. Ela tem como fazer esse acordo? Veja só. É só. possível, porque é uma quantia considerável, né? Sim, é uma quantia considerável. E muitas das vezes ela não consegue, o salário dela, longe de conseguir, às vezes, devolver, alcançar esse valor. Sim. É comum o Ministério Público ele pedir um valor de restituição à vítima, mas vendo que a pessoa não tem condições, pode sim arbitrar um valor simbólico de devolução à vítima, além de outras condições do acordo, como prestação pecuniária, que também é um valor em dinheiro. Já trabalhamos um caso específico aqui, mas sem ser de furto, mas era um caso de estelionato, onde foi firmado um acordo de não persecução penal. Ele foge, né, da regra, né? O estelionato, né? Então, mudou o entendimento, o requisito objetivo, né, do estelionato hoje em dia por meios digitais, que traz uma pena de 4 a 8 anos, já a pena mínima já não é inferior a 4 anos, é 4 ou mais. Entendi. Mas nesse caso em questão, ela foi autuada pelo estelionato simples, né, que traz a pena, salvo engano, de 1 a 4 anos. Sim. Foi beneficiada pelo Instituto do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal. O dano à vítima foi em torno de uns 30 mil reais, Ixi, mas Maria. ela não tinha condições Acho que eu sei qual que é, é o golpe da LX, né? Exatamente. Eita porra. Ela não tinha condições de devolver esse montante à vítima, mas o Ministério Público firmou mesmo assim, ofertou mesmo assim um acordo de não persecução penal, e ela teve que devolver a vítima a título de danos morais, e não a reparação do dano, porque ela não tinha condições de reparar 5 mil reais. Mais uma prestação pecuniária, que é um valor que vai para o Estado, né, ou alguma entidade indicada ali pelo juiz da execução, e ela fez esse pagamento, teve a pena extinta, né, e ficou com a ficha criminal limpa desse delito. Ótimo. Então, assim, além de você fazer o acordo com o Ministério Público, sempre vai ter a parte de pecúnia, né? Você vai ter que pagar ali, o quê? Um valor para o Estado? Doutor? Seria isso? Existem várias condições aí no acordo de não persecução penal. Restituição à vítima, do dano que ela sofreu. Certo. Perdimento de bens. É muito comum, por exemplo, se a pessoa na fase de auto-prisão flagrante, ou que a pessoa pagou uma fiança, uma das condições pode ser o perdimento dessa fiança. A pessoa já não vai conseguir recuperar essa fiança eventualmente no final do processo, porque ela já está abrindo mão ali como condição do acordo de não persecução penal. Certo. Tá? O pagamento de uma prestação pecuniária também é um valor, pecúnia é dinheiro, então é feito também um pagamento para entidades beneficentes, indicada pelo Ministério Público. Remanejar esse dinheiro, né? Exato. Além de outras condições que o Ministério Público achar conveniente, né? Sim. Ao caso, como comparecimento periódico em juízo, não cometer novos delitos durante o cumprimento desse acordo, sob pena de perder, sob pena de ser revogado esse acordo. Então, assim, existem várias condições. Ótimo. Então é sempre... Esse valor destinado nesse acordo, ele é repassado para instituições, né? Feito um trabalho legal com isso, né, doutor? Sim. Então, doutor, fala um exemplo aí da embriaguez. Vamos supor que alguém caiu na blitz mesmo, foi lá, foi autuado, foi para a delegacia,
pagou a fiança e o Ministério Público entrou com a ação penal. E quais são as modalidades, o que vai ter nesse acordo que ele vai firmar ali? Quanto que normalmente é cobrado ali, né, para ele pagar, e quais são, né, as condições desse acordo? Você poderia traduzir para nós aí, por favor? Sim, em caso de embriaguez ao volante, o Ministério Público, ao fixar ali as condições de um acordo de não persecução penal, aqui nós já estamos considerando que a pessoa já preenche os requisitos e vai ser beneficiado desse instituto. Primeiro crime, né? Primeiro crime, né? Primeiros requisitos, né? Primariedade, não ter outros crimes. E veja só, é interessante que a limitação para ser beneficiado desse acordo é a reincidência. Então a gente presume primariedade, tá? Mas, assim, às vezes a pessoa ela nem é reincidente, ou seja, para ser reincidente tem que ser condenado. Mas ela tem, por exemplo, diversos processos criminais em andamento. Que não teve trânsito e não no caso, teve, né? Não teve condenação, não teve trânsito julgado. Né? E o Ministério Público, existe um dispositivo lá no Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, que está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, que fala que condutas criminais habituais também pode ser o Ministério Público pode fundamentar para negar o Acordo de Não Persecução Penal. Tá? Os mesmos crimes sempre. Diversos delitos ali, mesmo sem condenação, o Ministério Público pode negar de ofertar. Mas em relação aqui ao acordo, ao embriaguez ao volante, tá? O Ministério Público, eu verifico que ele, na prática, a gente trabalha com esses ANPP de embriaguez ao volante, o Ministério Público, quando ele vai ofertar o acordo de não persecução penal, ele leva em consideração o quanto a pessoa pagou de fiança no momento do flagrante, o quanto ela declarou de renda em seu interrogatório. Aí, ó, aquela questão importante, ó. E também o veículo que ela conduzia naquela ocasião. Naquele dia, então, né? Analisando esses critérios, eles arbitram um valor, que esse valor geralmente é fixado em salários mínimos. Sim. Tá? Em salários mínimos. O que a gente vê no dia a dia é de 1 a 2 salários mínimos, podendo sim ser maior, como eu falei, desde que essa fiança foi muito alta, a renda que a pessoa declarou foi alta, se o veículo que ela conduzia era de alto padrão, pode sim ter as condições um pouco mais elevadas. Mas é comum também que o Ministério Público, quando já oferta esse acordo, ele já traz condições de parcelamento também desse montante. Ah, que legal, facilita, né? Facilita. Mas vamos supor que a pessoa tem um carro popular, né? Um Palio, um Argo, e ganha em média 3 mil reais, mais ou menos, 2, 3 mil reais. Qual o valor que é arbitrado nesse caso, assim? R$1.000, 2.000? De 1 a 2 salários mínimos, que hoje vai dar em torno aí de 3 mil reais. 3.024, né? R$1.500 a 3 mil, um pouco mais de 3 mil reais. Ah, legal. Parcelado de 6 vezes até 12 vezes. Isso comum aqui em Cuiabá, onde a gente está. Fora a multa que vai tomar ainda, né? Existe, aliás, é até interessante que aproveitar que temos aqui clientes, possíveis potenciais clientes, o crime de embriaguez ao volante, que está lá no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ele traz 3 penalidades. Uma jurídica de caráter criminal, penal, que traz a pena de 6 meses a 3 anos de detenção, certo. E penalidades administrativas, que é a suspensão da CNH e multa. Tá? Sim. Então, o acordo de não persecução penal, ele vai ser ofertado, quando cabível, para resolver essa parte criminal, para a pessoa não sofrer essa sanção de 6 meses a 3 anos. Sim. Podendo, sim, sofrer processos administrativos para suspender a CNH e aplicação de multa, que acho que está em giro em torno de quase 3 mil reais, salvo engano, 2.974 Só administrativa, né? Administrativa. E é cabível recurso também. Né? É possível recurso administrativo do Detran, que se recorre em várias instâncias, até o CONTRAN já em órgão federal. Isso, então olha só o que uma cervejinha, um vinho, né, um destilado pode causar na sua vida, naquele dia, né? Uma comemoração, né? Seja o que for. Então, assim, 3 mil reais aí de um acordo penal, 3 mil aí de uma multa administrativa, ir para delegacia, às vezes o carro vai até pro pátio, né? Pagamento de fiança. Meu Deus do céu, essa conta vai fechar alta, né, doutor? Muitas das vezes passa de 10 mil reais. Olha só, então pensem bem antes, né, de tomar uma cervejinha. Se tem alguém que não beba para conduzir o veículo. E se tiver essa situação, tem que ter alguém para ir buscar seu carro também, senão ele vai ser apreendido, ele vai para o pátio. É uma situação totalmente
prejudicial, né, Doutor, e veja só, o acordo de não persecução penal é indispensável a presença ali de um advogado para estar firmando com o Ministério Público. Indispensável? Tá? Indispensável, ou seja, é necessária a presença de um advogado defensor para estar firmando esse acordo aí com o Ministério Público. E nessa fase, nessa parte em que como é um acordo, até eu falei que tinha um caráter de negócio jurídico, ele é negociável. Então a gente verificando que, por exemplo, a prestação pecuniária está fora da razoabilidade, da proporcionalidade, é possível negociar com o Ministério Público, buscar diminuir esse montante também. Sim. Tá? Então, assim, lógico, tudo isso a gente tem que evidenciar. Eu achei que era vantagem na delegacia falar que eu ganhava 15 mil reais. Aí na hora que eu fui beneficiado do acordo, veio para mim pagar 6 salários mínimos. E agora, doutor? Bom, a gente demonstra, traz documentos da sua renda, que você não possui, de 15 mil reais, traz gasto que a pessoa tem também, fixo, como aluguel, financiamento. Mostra a realidade verdade, né, da pessoa, né? E a gente pede para diminuir esse valor aos patamares de razoabilidade e proporcionalidade antes de assinar esse acordo. Ótimo. Até porque tem que firmar um acordo aquele que você tem condições de cumprir. Não adianta firmar um acordo que a pessoa não conseguiu cumprir. Muito bom, tá vendo, galera? Olha a importância do advogado criminal. Às vezes você vai ter uma economia ali. E outra, para fazer esse acordo, tem que ter um advogado para poder transacionar com o Ministério Público, tá? Então aquele que tem um defensor ali ou que não está amparado, dificilmente vai ter esse acordo, doutor? Olha, como eu falei, todo o procedimento criminal, a pessoa precisa ter a presença de um advogado ou um defensor público, senão não tem validade. Sim. Tá? A pessoa ela é direcionada à Defensoria Pública quando ela não tem o advogado, mas esses detalhes de negociação, às vezes, peca um pouco a Defensoria Pública, até pelo volume de trabalho, às vezes vai chegar lá e vai falar, só assina aqui que eu já vou assinar e vou mandar para o Ministério Público, então às vezes deixa a pessoa um pouco fragilizada ali em relação ao montante. Sim, né? sim. Outro detalhe também, muitas das vezes a Defensoria Pública ela vai participar só dos momentos solenes, onde é necessária a presença do advogado. Depois, na parte de cumprimento, a pessoa tem que ela vai ter que se virar aí em balcão de fora, emitir guias de depósito, vou pagar, levar comprovante físico, então vai atrapalhar muitas vezes o dia a dia, e a presença de um advogado vai dar toda a assessoria, inclusive nessa parte de execução do acordo, que é a parte de cumprimento dessa obrigação. Vai ser uma luta, resumindo, então é importante você ter esse advogado para que possa lutar pelos seus direitos, buscar o melhor acordo para você, né, doutor? Doutor, ainda falando sobre esse tema, fale se é possível algum acordo de algum crime culposo ou de violência. É possível ter algum acordo nesse sentido? Eu fui lá, atropelei alguém, né? Ou bati na minha esposa, ou bati em alguém ali no momento. É possível ter esse acordo? Tendo violência? Tendo violência, veja só. Como um dos requisitos para ofertar o acordo é que o crime não seja violento, a regra geral é que crimes violentos não é cabível o acordo de não persecução penal. Sim. Porém, surgiu discussões a respeito se seria possível a aplicação do Instituto em crimes culposos, em que há violência. Por exemplo, no caso que o senhor citou de acidente de trânsito, onde tem uma lesão corporal, é um crime violento, se seria possível o acordo. E o entendimento majoritário é que sim, existe a possibilidade de acordo de não persecução penal em crimes culposos, tá? Que tenha violência. Pode ser que o Ministério Público ele se recuse a ofertar o acordo de não persecução penal no primeiro momento, ofereça a denúncia, mas uma defesa técnica e estratégia ali dentro do processo, ainda na fase de resposta à acusação, pode solicitar a aplicação do Instituto e pedir para que seja revisado essa proposta por um órgão superior do Ministério Público, um órgão colegiado do Ministério Público, entre eles se é cabível o acordo ou não. Então existe, ainda que torne a ação penal, é possível ainda no andamento do processo, nessa primeira etapa, conseguir o acordo de não persecução penal, e a presença do advogado para fazer esse requerimento é indispensável. Né? Então é possível que seja, né, doutor? Então é possível que seja, né? Então, até então, em crimes de violência, né, há entendimentos que é possível ter esse acordo, tá, galera? Que aí tem os efeitos, né, de suspender. E, com certeza, vai ter pecúnia, vai ter que pagar também, né? É comum indenizar a pessoa, né, o Estado, né? Veja só, as condições ela é discricionária do Ministério Público. Em alguns casos,
eles colocam alternativas, né? Ou você paga uma prestação pecuniária, que é o pagamento em dinheiro, ou realize tantas horas de serviço comunitário. Então, pode ser que não tenha pecúnia, mas tenha esse serviço comunitário. Ou, inclusive, legal. Cumulativo, tá? Pode acumular ambas as condições. Legal, legal. Olha só. Então, galera, é importante que todos saibam que existe essa possibilidade, né, de existir um acordo, tá? Para tratar situações, crimes específicos, desde que você tenha sua primariedade, tá? Tendo sua primariedade, situações que, se você preencher esses requisitos, logicamente, acompanhado do advogado, para ele poder verificar essa situação e você ser beneficiado. É um benefício, né, doutor, isso, né? É um benefício. Vai beneficiar o cliente, não vai? É um benefício, mas a gente tem que analisar o caso concreto, ver a viabilidade, tá? Porque é muito comum que desse mundo de celebração de acordo, situações em que o advogado analisa o caso e verifica que existe uma tipicidade ali e vale a pena, às vezes, discutir a ação penal para conseguir a absolvição ao invés de um acordo. Tá? Muito bom, muito bom. Certo. Ótimo, doutor. Quer falar mais alguma coisa nesse acordo de não percepção penal? Quer falar alguma desvantagem? Quais são as vantagens e desvantagens para a gente encerrar esse tema? Sim. Veja só, as vantagens é evidente, até porque você firma esse acordo, você não corre o risco de sofrer, você não vai sofrer a ação penal, correr o risco de ser condenado. Já é muito bom, né? Já é muito bom. Nossa. Você cumprindo integralmente as condições, vai ser extinta a sua penalidade, ou seja, você não vai poder sofrer novamente nenhum processo a respeito desse fato. Nesse período, né? Nesse período. E não, extinguiu a punibilidade sobre esse delito, acabou, não se pode mais se discutir. E você vai permanecer com a ficha criminal limpa, como se o crime não tivesse acontecido. A única limitação que tem é que você não pode ser beneficiado desse instituto nos próximos 5 anos. Então, assim, durante... 5 anos não pode fazer nada, né? Se praticar um delito sem violência ou grave ameaça e preenche os requisitos do ANPP, mesmo assim vai sofrer o processo criminal, porque já firmou esse acordo aí nos últimos 5 anos. E o acordo, ele é interrompido? Não, depois de cumprido integralmente e a pessoa pratica um novo delito, tem que ter esse lapso de 5 anos que ela tem que esperar para ser beneficiada novamente pelo Instituto. E se o cliente cometeu um crime durante o cumprimento desse acordo? Veja só, pode ser que tenha condições no acordo que fala que se ele praticar novo delito, esse acordo pode ser revogado. Tá? Mas o que eu verifico na prática é que pelo princípio da presunção de inocência, né? A pessoa ali está sofrendo um inquérito ou até um processo criminal e não houve trânsito em julgado da ação penal, aquele acordo ainda continua válido. Muito bom. Então, depois que você fizer o acordo, você tem que ficar, para que você adquira sua primariedade, tem que passar o lapso de 5 anos. Você vai permanecer primário. Ainda para condições penais, no outro delito que a pessoa venha a sofrer, ela vai ser considerada primária, o que ela não vai poder é firmar novamente um novo acordo, vai ser considerado primária nesse segundo delito. Só depois de 5 anos, então? Só depois de 5 anos para ser beneficiado desse novo instituto. Depois de cumprir, no caso, né? Depois de cumprir as condições e ter a gente fala que de fato cumpre a condição do acordo, não é falar assim, compareci os 6 meses que foi indicado, paguei o valor que está indicado. Não, da sentença que o juiz extinguiu a punibilidade. Olha só, então assim, galera, tem um período que tem que respeitar, tanto para cumprimento do acordo, quanto para ficar sem cometer novos crimes, para que você possa, assim, né, ser beneficiado novamente, tá, com esse acordo. Muito bom, doutor, muito bom, eu acho que ficou bem esclarecido esse acordo, né? Eu acho que quem tem direito, quem pode estar usando. E a gente pode estar entrando no nosso último tópico, né? Porque já está dando até nosso tempo aqui, para falar sobre esse novo entendimento, né? Da questão da 40 gramas da maconha, né? Que mudou, o que era antes, o que é hoje, né? Quem hoje for, né, interceptado pela polícia e tiver essa quantidade, quais são as penalidades que essa pessoa vai ter, né? É uma penalidade administrativa? Quais são os requisitos? O que vai ser observado? Fala um pouco para nós, doutor. O que é esse novo entendimento, né? Assim, acho que muita gente tem muita dúvida em relação a isso. Sim.
Veja só, sobre essa discussão, ela não é nova, tá? A lei de repressão ao tráfico de drogas, que é a Lei 11.446 de 43 de 2006, desde aquele momento que ela entrou em vigor, há essa discussão sobre a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei, que traz essa questão de posse e porte para consumo próprio, né? E se arrastava já no STF já um recurso extraordinário, tempo, né? Acho que desde 2015 teve 4 momentos ali que foi interrompido. Sim. E em 2023 ele retomou ali o entendimento, né, a discussão sobre o caso e ficou fixado, né, que não houve a inconstitucionalidade dado o dispositivo, existe ainda e ele está válido. A gente fala que houve uma inconstitucionalidade parcial do dispositivo. Sim. Só a respeito ao usuário de maconha. Só maconha, viu, pessoal? Se limitando ali a 40 gramas de maconha e 6 pés fêmea da planta. Tá? Veja só, a gente chama de descriminalização, tá? Da maconha para consumo pessoal. Mas isso aqui é relativo, tá? Não é absoluto, né? Porque agora não houve legalização. Sim. Se você for autuado portando ainda que seja uma quantidade inferior a 40 gramas, você vai ser autuado, vai ser direcionado ainda para a polícia, pode ser lavrado um TCO, ainda existem discussões ainda se vai ser lavrado ou não. Mas, assim, os trâmites legais que vai ter vai ser administrativo e não penais. Não vai trazer reincidência, não vai trazer maus antecedentes, aquela situação, tá? E veja só, sobre essa questão de relativização da presunção, o que aconteceu? Qual foi o objetivo do STF em fixar essa quantidade de droga? Abaixo disso, presume-se usuário, sim. Então pode ser que a autoridade policial ali, o policial militar que aborda em flagrante um indivíduo com a quantidade de droga ainda que inferior, verificar elementos que comprovem a mercância da droga, ele pode sim autuar o sujeito por tráfico de drogas, ainda que a quantidade seja inferior. Por exemplo, eu estava com 15 gramas, com 5 papelotes, grande volume de dinheiro picado, balança, papel filme, outra coisa, né? A traficância mesmo assim pode ser autuado. Tá? Em flagrante por tráfico de drogas, ainda que a quantidade seja menor. E se a quantidade for maior, mas eu sou usuário, eu estou acima de 40 gramas? Aí o ônus da prova é da defesa. Aí você tem que demonstrar que ainda que seja superior a 40 gramas, aquilo ali se destinava ao consumo pessoal. Muito bom. Então, galera, não quer dizer que portar só, né, vai dar esse benefício, né, doutor? Tem que olhar todos os requisitos. Se você está portando e tá com várias trouxinhas separadas, tá com balanço,